No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Alô, amigos da Rádio JSV, estou aqui ao lado da Paula Riouf, ela que é professora, né, bióloga, e nós vamos conversar sobre o Dezembro Vermelho. Teve Outubro Rosa, teve Novembro Azul e agora Dezembro Vermelho, né? Quer dizer, um sinal de parada mesmo. Vamos parar, não é mesmo, Paula? Exatamente. E o que significa Dezembro Vermelho? Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E, na verdade... A gente que agradece. Muito obrigada. O Dezembro Vermelho, ele é um mês de conscientização sobre a prevenção contra HIV e AIDS. Uhum. O pessoal conta que, hoje em dia, se uma pessoa é soro positivo, né? Ele vive normal, como um diabético, desde que ele tome 24 remédios por dia. É verdade isso? Não. É assim, na verdade, a gente não pode deixar esse estigma muito, muito aberto, Jorge, pelo seguinte... Parece que se colocar essa história de que vive com AIDS normalmente, deixa a coisa muito solta. Não é bem assim, né? Cada um responde o tratamento de uma maneira diferente. Então, se a gente colocar que a AIDS ficou uma coisa tratável, tranquila, que a gente vive muito bem com ela, a gente acaba deixando de tomar os cuidados e não é assim. Algumas pessoas vivem muito bem, obrigado, e outras pessoas podem ter problemas intercorrentes muito graves. Eu conheci um caso, por volta de 1900 e pouco, ainda não tinha esse cuidado todo, né? De um casal que a gente era o exemplo do bairro, porque ele ia de terno, gravata todo dia, ela com aquele vestido abaixo do joelho, 2 criancinhas e uma na barriga. E ele pastor, nada contra os pastores, aliás, sempre tem uma fé, ótimo, né? Claro. E ela, quando teve a criança morreu após uma semana, na autópsia, soro positivo, já com a doença adquirida na barriga. Poxa. Um mês depois a mulher morreu e ele está vivo até hoje. Então, cada um reage de uma maneira caminhoneiro, diferente, né? Que não sei nem se era intencional não, mas caminhoneiro tinha aquela vida promíscua, né? Então, eu penso exatamente isso. Eu acho que não dá pra gente... deixar a coisa solta, de que tem um grupo especial que está correndo risco maior que o outro. Eu acho que isso é uma coisa ultrapassada. Eu prefiro acreditar que todos nós, em todo tempo, estamos correndo risco. A menos que a gente faça a nossa proteção. Pois é. E, enfim, eu acho que a gente não tem que questionar, por exemplo, mas o meu marido é fiel, minha esposa é fiel. Eu acho que, de qualquer maneira... A prevenção e a preservação do nosso corpo é o que interessa. A gente fala muito na escola o seguinte: você confia no seu namorado, mas você não sabe o que ele faz depois das 10. Nem ele sabe o que você faz depois das 10 também. Então, e para evitar, mesmo que não seja feito nada, a prevenção não quer demais, né? Exatamente. A confiança vai até a página 9, né? Eu acho, porque é uma doença que pode trazer consequências seríssimas, né? Não tenha dúvida. E além disso, da parte sexual, tem outras partes também. A gente foi doador de sangue durante muito tempo, mas a gente sabe que ele era super seguro e tal. Mas essa troca de seringas... Hoje a gente vê, Jorge, o seguinte, por conta de droga, cada vez as drogas estão mais novas, mais atuais, né? Então a gente vê que antes a transmissão do vírus HIV ele era muito grande pela seringa, porque usava-se muito aquela cocaína injetável e outras drogas injetáveis. Hoje a gente tem o crack aí, né, que é uma droga inalada, fumada, então ele terrível, e que ele acabou substituindo a questão da seringa. Então existe, obviamente, ainda a transmissão por esse método, mas ele está menor, estatisticamente falando, do que era antigamente. Hoje o sexo é o principal transmissor. O primeiro fator de risco é na relação sexual sem preservação. E a criançada... O problema a criançada, por exemplo, vive de momento, né? Deu certo naquele momento, já quer fazer. Eu acho que o problema de tudo isso tá tudo muito liberado, né? Tá tudo muito normal. Então a gente acaba ficando assim, se eles não tiverem nessa massa de vamos ter relações sexuais muito cedo, eles acabam ficando fora, né? Dispersos ali daquela galera. Outro dia eu vi umas meninas... falando da outra, dando risada, você é virgem. Fica, então, agora é normal. E eu quero fazer um trabalho bem bacana esse ano com relação a isso. E não é assim que as coisas têm que funcionar, né? Não precisa pular etapa.
E se isso acontecer, tem que ter preservação. Não dá para sair beijando todo mundo, fazendo sexo com todo mundo. Agora está tudo muito banalizado. E também pelo que a gente falou, o uso de drogas, né? O álcool e a droga virou uma coisa assim, tranquila. Que leva também... que daí você fica... as meninas e os meninos ficam mais desenvoltos, até o tímido começa a ficar mais... Exatamente, começa a ficar mais solto, né? E daí aquela relação sexual de momento, sem preservação... Pois é, e também existem fatos, né, que podem também ser um facilitador desse problema, né? As reuniões, as festas, a própria maneira do pai, hoje, não querendo culpar todos os pais, mas hoje há muita liberação, há muita falta de deveres e muita, vamos dizer assim, muito presente, né? Eu acho que a gente compensa os nossos filhos pela nossa ausência, porque a gente acaba tendo que trabalhar muito mais, a gente compensa os nossos filhos com um presentinho, você pode ir em tal lugar, e de repente esse presente é definitivamente um presente grego, né? Pois é. A gente vai voltar daqui a pouco, depois já recebi ali o aviso que é intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Voltamos aqui com a segunda parte da entrevista com a professora Paula Riouf. Vamos falar sobre esse aumento importante dos casos de doença do vírus HIV, da propagação do vírus HIV. Porque a gente, num primeiro momento, a AIDS era propriedade dos homossexuais. Era. Aí teve as mortes de algumas pessoas importantes, como Cazuza, Freddie Mercury, Renato Russo, todos eles, né, que acabaram dizendo que tinham problemas, que eram homossexuais, né? E criou-se esse estigma de que o homossexualismo era o principal responsável pela AIDS. É um mito, né? Tinha que ser derrubado naquela época para não ter tanta gente hoje em dia. É que as pessoas, elas acabam levando isso adiante e fica até hoje essa história de que o homossexual é o maior transmissor do vírus e, consequentemente, da doença. E tinha teorias, né? Tinha, mas na verdade é assim, não é, né? Não é. Todo e qualquer relação sexual, seja ela homossexual ou heterossexual, pode e deve ter preservação. O que é o problema, eu acredito, Jorge? O principal problema é ainda a história da permissibilidade. As pessoas começam e pode tudo. Pode homem com homem, pode mulher, entendeu? Fica muito aberto. E tudo isso, para mim, não é o meu caso, não tenho nada a ver com isso, é que a saúde fica abalada, né? E não é só a AIDS, né? Tantas outras DST. Hoje, na verdade, a liberação está tão grande que tem até reuniões, né, de sexo para poder... Eu ouvi falar que tem, eu não sabia, mas eu já ouvi falar que tem. Todas, né? Então é bem permissivo hoje. A dança hoje, ela libera um pouco da adrenalina sexual das pessoas, né? Então tem um monte de coisas que contribuem para que o fato ocorra numa hora imprópria, ou seja, numa hora em que a pessoa não está preparada para fazer. E o uso de todas as outras substâncias que estão abertas aí para todo mundo, né? Então é uma coisa assim que tem facilidade, né? Quais seriam os grupos de risco hoje? Todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. Agora não tem mais o estigma, você não vai fazer porque você é casado ou homossexual. O meu maior, o que eu penso muito a respeito são os jovens. O que me preocupa muito são os jovens. O crescimento, assim, exorbitante, né? Absurdo. E agora a gente tem também, eu dou aula para os grupos de enfermagem, enfim, e está tendo um crescimento muito grande com relação à propagação do vírus dentro da comunidade, dentro da população da terceira idade. Terceira idade, por quê? Tem as facilidades. Então, como é que dizia? A ocasião faz o ladrão. Claro. Assim, os idosos, eles que tinham a vida tão... regradinha, né? Tranquilinha, agora eles conseguem... Ficava esperando o momento apropriado, né? Tá tudo guardado pra veinha. Tudo guardado pra veinha, agora não tem mais, agora eles conseguem ter. Tá com problema de baixa autoestima, tá com problema de ereção, tá com problema sexual, não tem mais problema. Tem a medicina aí pra isso. E aí eles vão à luta. Sai pra rua aí. Sai pra rua. E assim, o idoso, por ter vivido uma época anterior muito diferente da nossa, ele não escolhe companheira. Não. Ele tá sozinho, apareceu na rua. Ele tem internet, tem catálogo, tem na esquina, tem grupo, tem tudo quanto é lugar. E digo mais, nas organizações de sexo, nas casas de sexo, elas são vacinadas, elas são
bem cuidadas. O problema é a rua. Estão na rua, né? Tem na rua. O problema é a Mas rua. mesmo nas casas de sexo que elas são vacinadas e tudo, não dá pra... Não tá escrito na testa de ninguém, né? Tem que ter a proteçãozinha. E o idoso, ele deveria ter essa abertura de ter uma conscientização específica para ele. Porque como eles já são ali naquele grupinho mais fechado, com a mente mais fechada, a gente não consegue trabalhar diretamente nessa conscientização, porque eles não vão falar pra gente. Eu faço sexo com um homem, ou eu faço sexo com prostituta, eles não vão falar isso pra gente. Então a gente tem que, na verdade, falar aquela história. Se você conhecer alguém que por acaso tenha relação sexual após, né? Fazer aquela manobra para poder levar a informação, porque senão... E isso pro idoso deve ser uma honra, né? Puxa vida, né? Peguei uma garotinha ontem ele tem 70, pegou uma garotinha de 30, falou, nossa já senhora, imagina e só. E deu no couro e tá bem. Só que ele não vai contar isso pra gente, né? Não vai. O biólogo, o pesquisador, ele não vai contar pra gente. Ele vai contar pro colega dele. Vai contar pro colega. Então a gente fala, se o senhor conhecer alguém que por acaso, a gente vai só tentando fazer uma manobra pra ele se conscientizar que tem que usar o preservativo. E ensinar também, né? Ensinar e também assim, vai ser muito difícil você colocar na cabeça dessa pessoa que ela tem que se tratar, tomar o remédio, tomar todas as precauções, né? E tem o coquetel, né? E o problema, Walter, é o seguinte, eu dei muitas palestras durante esse ano... Onde você disse, Walter, substitui por Jorge? Já é substituição. Sai e volta, entra Jorge, é futebol. Eu dei palestras esse ano, o que estava acontecendo? As pessoas estavam dizendo assim, professora, mas agora não tem mais problema ter HIV, ter AIDS, que as pessoas vivem 30, 20 anos. Mas está passando. Gente, e o problema não é esse. Os vírus, eles são mutantes. Exatamente. Eles têm que estar tendo mutação para poder se manter. O exemplo é a vacina da gripe, que a cada ano é diferente, né? Porque tem que mudar a influenza, né? E aí, eles estão... o HIV 1, 2, 3, 4 subtipos de HIV que estão aí, não dá para eu saber se aquele tratamento disponível hoje vai fazer efeito para esse que está aqui agora. Exatamente. Né? E tem vírus mutantes, e a gente vai falar disso depois, que causam até problema na hora de usar o coquetel, né? Sim. Porque o coquetel já não é tão eficiente quanto deveria. Nada eficiente, E depois do intervalo a gente volta. Voltamos aqui na Rádio JSV falando com a professora bióloga Paula Rioff a respeito do Dezembro Vermelho. O vermelho é pare. Não tem meio termo. Exatamente. Não tem atenção e nem tem você tá livre. Nunca. E nem o rosinha, né? Nada disso. Agora não tem jeito. Não tem jeito. Tem que parar mesmo. Tem que parar, as pessoas têm que parar, deixar um pouco o preconceito de lado, deixar um pouco a roupa de Alice, eu falo isso nas minhas palestras, tira a roupinha de Alice, de Cinderela, vem pro mundo real, que o ser humano ele é muito complexo. A única pessoa que a gente pode acreditar fielmente é Deus, o resto, todo mundo é passível de erros. É mais ou menos, né? Não é? E você está falando exatamente... Pro mundo, né? Pro mundo. Não dá pra gente acreditar 100% em ninguém, né? Esse preconceito é um negócio que precisa ser combatido mesmo de qualquer jeito, né? Precisa. E assim, por exemplo, as moças solteiras vão pra balada, conhecem um... Não tem que realmente... Ninguém agora mais sai, conhece uma pessoa e casa. Ela vai conhecendo, vai saindo. Isso não é do nosso... A gente não tem nada com isso. Mas ela tem que saber que ela tem que se precaver. É assim, professor... Mas eu tomo remédio, você toma remédio... Contra a gravidez. Mas tem AIDS, tem tantas doenças outras, né? Sífilis, sexualmente, que tá aí de volta. sífilis, enfim, tem tudo aí. Então você tem que usar camisinha, toma um remédio para não engravidar, que não é 100% seguro também. Mas tem que tomar. Gente tomar remédio e não engravidar do mesmo jeito. E usa camisinha, que esse é 100% contra a gravidez. Ele não tem outro jeito, tem que usar o preservativo. Agora tem vários, né? São bonitos. Usa um preservativo bom, porque colocar 2 não adianta nada, só aí piora. Essa parte eu já não tenho muita experiência. Não adianta, só aperta, fica ruim pra caramba, é só um. Olha aqui, Jorge, é muito legal você ter falado nisso. Os homens têm também essa historinha. Vou usar 2. Não, e também chupar bala com papel. Gente, pelo amor de Deus, essas coisas tem que sair, tem que parar, né? Essa conversa tem que parar, porque não é o uso de preservativo que vai diminuir o prazer. E hoje tem uns que são tão bons que parece que faz parte da pele, né? Então não dá pra... Antigamente tinha uns coloridos, né? E é melhor, então, chupar bala com papel do que não chupar a bala e morrer, né? Chupar uma bala venenosa. Entendeu?
Pois é. Então, antigamente tinha uns que eram coloridos, bonitos, né? Hoje tem uns que tem até gosto, né? Então já estão até inventando para poder fazer conquistar negócio, o público. Vamos entrar na onda aí, na maré gente, da cada camisinha. dia faz uma corzinha, né? E hoje é distribuído gratuitamente nos postos toda a rede pública, de saúde sim. da rede pública. Nós estamos assim levando um pouco da brincadeira, mas o assunto é grave. É sério, é grave, porque as coisas acontecem, e se acontecem, não é quer dizer que vai acontecer com todo mundo, não vai acontecer com você. A gente sempre acha, né, que não vai acontecer comigo, pode né? acontecer com você e vai acontecer com você se você não for um cara prevenido, né? Se você não deixar o preconceito de lado e passar a se prevenir, não é verdade? Exatamente. As famílias, o que a gente poderia dizer para as famílias hoje que têm filhos, a mulher que tem um marido que sai muito, que viaja muito? Eu acho que é o seguinte, a primeira preocupação da gente, quando a gente tem filhos, é desde pequenininho ensinar aos nossos filhos que o corpo dele é o maior patrimônio que ele pode ter. E que por mais apaixonado, por mais Cinderela que a situação pareça, ele tem que verificar a estatística mundial e ver que isso é um risco que pode tirar a vida dele. Eu também sempre digo que quando tira a vida é o de menos, né? Morreu, a gente enterra e reza. E quando não morre? Fica sofrendo, passa anos e anos no sofrimento. Esse que eu acredito que seja o pior e mais grave problema, né? Porque a AIDS, ela não é uma doença, ela é uma falta de imunidade que causa doenças diversas, né? A AIDS, na verdade... Desde cerebrais até corporais. Ele vai fazer a destruição das células de defesa. Exatamente. Então ele fica imunodeprimido. Toda e qualquer doença que pra gente que tá saudável seja uma coisa... simples gripe, né? Pode derrubar e deixar a pessoa assim, acamado por muito tempo. Então, só por falta de preservação, eu acho que é uma besteira muito grande, né? Eu acho que sim. E até das pessoas famosas que ficaram com essa doença, foi uma besteira talvez por falta de conhecimento na ocasião. Eu acredito também, né? de novo, no uso de outras coisas. Tinham cultura para fazer uma defesa pessoal boa, né? Claro, é que o uso de álcool, de droga, ela tira a sua realidade, né? Ela deixa a pessoa mais assim, sem reflexos, sem movimentos, né, concertos, assim. Às vezes a gente fala uma coisa, a gente é mal entendido, né? Uma vez uma mãe foi falar comigo, porque eu tinha dito na sala que a mãe deveria pôr preservativo na bolsa da menina. Porque hoje o sexo começa muito cedo para todo mundo, para o homem e para a mulher. Antigamente era privilégio dos homens. Não, agora as meninas também estão. A mulher começa muito cedo. Então, se a mãe fica sabendo, coloca lá o preservativo na bolsa dela para ela poder... Eu confesso para você que é muito difícil. Eu tenho 2, né? Tenho menino e menina. É muito difícil para a gente, enquanto mãe, enxergar a cena da nossa menina tão pequenininha, mas a gente tem que sim. Sabe por quê? Porque se o seu filho de 14 anos, 15 anos sai, você fica orgulhosa porque já está tendo relação e tal... Na verdade, ele está fazendo com a filha de alguém. Alguém está indo, exatamente. Então, você tem que pensar, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros também. E então, as menininhas, explicar para elas que... E outra coisa também, as meninas têm que ter um pouco mais de amor próprio. Também. Eu vivo falando isso para minha filha e para as amiguinhas, o amor próprio tem que prevalecer, porque não dá para ficar deixando o sexo tão avulso assim. Não. Né? É uma coisa muito invasiva para ficar avulsa. Por isso que em alguns países a taxa de natalidade está caindo tanto que estão fazendo campanha. Tem que ser. Tem gente contratando gente de fora para vir para lá para poder aumentar a população, porque está parado, né? Então, e aqui nós estamos colaborando aí. Estamos, ó. Nossa, o americano principalmente, né? O americano do sul, esse é fazedor. Vamos lá, a gente volta já com o último bloco dessa entrevista e vamos falar dos mitos e das verdades, tá certo? Tá certo. Vamos para o último bloco dessa entrevista aqui pela Rádio JSV. Nós estamos conversando com Paula Riouf, professora, bióloga e colega também aqui da Rádio JSV. Bom, mitos e verdades. Beijar da AIDS? Não. Mito. Não, mito. Total mito. Mas não é por isso que a gente tem que sair beijando todo mundo, que o herpes também tá aí, contamina. Não pode. O herpes deixa a boca pequena. Deixa a boca cheia. É pequenininha, fazendo biquinho. Sexo oral? Pode pegar AIDS. Pode pegar AIDS, pode. Pode então... sim. Sem preservação, pode sim. São transfusões de secreções. É isso que é o problema. Beber água na pessoa que acabou de beber. Não tem perigo, pode beber tranquilo. Tomar banho na mesma piscina. Tranquilo. Tomar banho junto. Eu tive um colega que tinha AIDS e ele fazia a armação da gente
E uma vez ele me pediu uma água para ele tomou um golinho, me deu, eu tomei, o outro falou assim, você tá com AIDS? Eu falei, não tô não. Gente de Deus, o pior que as pessoas têm essas coisas ainda, né? Não pode. Bom, sexo anal, sexo normal, todos são. Todos. Seringa tem que ser descartável. Descartável. Transfusão de sangue em ambiente seguro, obviamente, todos os hemonúcleos aí tem uma entrevista que tem por aí. Que é a mesma coisa se for comprar crédito, né? Porque você vai falar o que você quiser, né? Então, de qualquer maneira, os hemocentros que tem por aí são todos maravilhosos, rígidos, né? Maravilhosos, não tem perigo nenhum e deve, além, né? E além de você, dois sangue, né? E além de você, se você tiver uma doença, uma vez me disseram que eu estava com doença de Chagas. Nossa. Aí eu mandei fazer uma nova versão do sangue, né? Nada, não deu nada. Foi um erro, né? Mas doença de Chagas ia ser terrível, né? Porque aumenta o coração. Eu já tenho um coração tão grande, coitado. Aumentar ia ser ruim, né? Vamos ver lá o que mais que o pessoal fala que é mito. Bom, o jogador agora é obrigado, quando está sangrando, a mudar de camiseta. Nem a camisa não pode ficar suja de sangue, né? E jogador, todo mundo sabe que é atleta, faz exame periodicamente. Mas mesmo assim, até para dar um exemplo, ele é obrigado a usar até coisa que limita o movimento dele, por exemplo. Essa caneleira, para quem joga bola, todo mundo sabe que tira a habilidade do jogador. Por isso que hoje ninguém joga nada. Mas, pelo menos, protege. Bom, e agora com essa fama dos jogadores aí, no modo geral, é melhor eles ficarem bem cuidados mesmo. Vamos se cuidar, né? Por falar nisso, uma briga em que haja sangue da AIDS. Pode. Manicure, pode. E o SV, por que tem aquele sangue no chão e o pessoal não limpa? Então, aí é você que tem que me dizer, né? Eu não acompanho muito essas coisas de esporte, mas... Não é verdade? Às vezes fica aquele monte de sangue no chão, o cara dando no outro lá e tal. Ele tá com luva, mas o chão fica sujo. Ele tá tentando ver o que mata primeiro, né? Se é a doença ou se é o outro amiguinho, né? Você não gosta de luta? Não gosto, não. Vamos lá, vamos continuar então. Luta, a gente só a luta do dia a dia, Só né? a luta diária. Se você tiver algum sintoma esquisito, fadiga, cansaço, muito tempo gripado, com a imunidade muito baixa e tiver tido relações sexuais sem preservação, achar por qualquer motivo que tem alguma chance de estar contaminada, tem que fazer o teste o quanto antes, o tratamento tem que ser feito o quanto antes. Não quer dizer que você está contaminada pelo vírus HIV, que você vai ter uma doença severa. Tem muitas pessoas que vivem com uma carga viral, aceita fazendo o tratamento e tem uma vida normal. O que não pode é deixar de fazer o tratamento. Isso representa a presença do vírus ou que você já pegou a doença? A carga viral aparece no exame e o desenvolvimento da doença é no decorrer disso. Se você não fizer o tratamento, a doença desenvolve. Mas a fadiga, isso aqui já é sintoma da doença? É como se fosse uma gripe forte, um cansaço forte, uma sensação de impotência mesmo em realizar as atividades diárias. Aí já é a doença mesmo, agenda. Já pode ser a doença ou o vírus que está invadindo ali, se acomodando no organismo. Covardemente no seu organismo. Covardemente no seu organismo. E o médico tem que ser tem que ser a primeira ação, né? Porque ele vai te fazer um exame, inclusive descobrir que tipo de vírus está causando isso. Exatamente. A primeira coisa é a gente não acreditar em curandeiros, né? O médico é o único especialista capaz e que tem a honraria de poder medicar o paciente, mais ninguém. Nós somos apenas replicadores de informação, mas quem pode fazer o diagnóstico e a medicação é só o médico. Aí o tratamento é imediato também. Imediato. Né? A rede pública fornece gratuitamente também. São remédios caros. Caríssimos. Seriam caros, né? Mas e existem os coquetéis e todos os remédios que são paliativos para as dores, para as coisas que poderão acontecer no meio do caminho. E esse remédio é de uso contínuo o resto da vida? Em geral, de uso contínuo do resto da vida. Depende da carga viral. Até que se um dia uma pessoa descubra alguma coisa que possa ser uma vacina. Né? Vamos ver, né? Eu não acredito muito nisso, mas quem sabe? Eu acho que já tem por aí o comércio que não deixa. Será? Então, tem essa discussão, né? Já tem uma vacina testada nos Estados Unidos contra a diabetes. Tem. Então... Pode ser que... O problema da vacina contra o HIV é o seguinte, você vai ir contra o quê? Ela não é doença. Entendeu? Meu problema com relação a essa história da vacina com a AIDS é isso, vai ser contra o quê? Não, e depois você não vira mutante, até... Ele vai se adaptando, né? Eu li uma ótima notícia ontem, disse que apareceu agora um Aedes aegypti, um tipo que mata os outros, que é o do bem.
Existe, mas tem que ser pegado, né? Pegado aquele tipo de antígeno, Então, é tudo meio contraditório, mas vamos seguindo, complicado, né? Um cigarro que faz bem, não existe, Não existe. Então, é isso que eu falo. Não adianta falar. Tem coisa que é melhor a gente não ficar esperançoso. Não ficar fazendo, porque pode ser que não seja. Pode ser que ele venha disfarçado, cosplay de vírus bonito, né? Já pensou? Melhor não, melhor a gente se cuidar. Se cuidar. Olha para aquela câmera lá e conversa com as mães, com os pais, com as pessoas. Gente, eu peço para vocês, como sempre, vamos conversar com os nossos filhos, que a gente tem problemas sempre em casa, a gente sempre tem um filho adolescente que está aí querendo ir para balada, tem os jovens que não voltam da balada, a gente sabe muito bem como é que é isso. Vamos replicar informação de qualidade, que se existe o problema, ele tem que ser combatido através da preservação. Tá certo? Agradeço a todos. E a gente agradece também a bióloga e a professora Paula Riouf por ter participado dessa entrevista, tá certo? Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada. Rádio JSV. Música e informação. JSV.